Olá você do canal Mente Quântica e olá você do Psi Elias Pereira. Nós já estamos aqui ao vivo, ao vivaço, como costumo falar, para conversar um pouco sobre, você sabe, não é? Sobre saúde mental. E hoje um tema que eu considero um primor de tema, um tema muito importante, um tema muito grandioso, muito abarcante, muito bacana, muito complexo e, portanto, eu vou procurar simplificar, mastigar, esmiuçar para você entender direitinho qual é a mensagem, qual é o conteúdo, qual é o teor do que eu quero lhe dizer hoje. Eu quero falar sobre o direito, quero falar sobre as ciências jurídicas, o mundo do direito, que inclui estados, municípios, a federação, o país, inclui a sociedade civil também, não é? Então, a relação do direito com a saúde mental. Ou seja, qual o compromisso que a sociedade civil tem com os seus doentes mentais, com as pessoas que têm transtornos mentais, com as pessoas que precisam se medicar, com as pessoas que precisam da ajuda de um psiquiatra, das pessoas que precisam de psicoterapia. E como lidar com essas pessoas quando algum deles comete um comportamento desviante? Vamos pensar um crime. O que fazer quando alguém que tem transtorno bipolar comete um crime? O que fazer quando alguém que tem esquizofrenia comete um crime? O que fazer quando alguém que tem uma depressão grave, com sintomas psicóticos, portanto, é uma pessoa que delira, tem pensamentos intrusivos dos quais não consegue se livrar, e além de delirar desses pensamentos tão fortes que parecem vozes, elas alucinam, elas realmente ouvem vozes e veem coisas que não existem. O que fazer quando isso acontece? O que fazer quando um doente mental, um paciente mental, sai da linha, quebra as regras do Código Penal, do Código Civil, da Constituição Federal? Como é que devemos tratar essa gente? Nós vamos tratá-los como humanos, com dignidade, ou vamos tirar deles o direito da voz, da palavra, e trancafiá-los no manicômio judicial sem direito à defesa, sem direito à voz? É complexo, né? Eu sei que é complexo. Meu nome é Elias Pereira, eu sou psicólogo clínico, eu sou teólogo, faço as lives transformadoras aos domingos, às 19 horas, aqui no canal Mente Quântica e aqui no Psi Elias Pereira também, e estou no 6º período do curso de Direito. Daí o meu interesse em falar sobre direito e falar sobre saúde mental. Claro que a saúde mental é a minha área de atuação, de realização, e é o meu ganha-pão também. Eu adoro o que eu faço, não é? Mas é a minha profissão, o cuidado da saúde mental. Certa vez, essas leituras que a gente faz rapidinho nas mídias sociais, eu li uma frase que peguei, trouxe para mim, guardei no coração e vai continuar lá, que é a seguinte: direito não é algo que alguém dá a você. Direito não é algo que a sociedade dá para você. Direito não é algo que o Estado dá para você, que a municipalidade dá para você, que a federação dá para você, que a sociedade civil concede a você. Direito não é isso. Direito é algo que não
podem, que estão proibidos de tirar de você. Porque direitos, com S no final, direitos, não é algo que você conquista. Direito é algo com o qual você nasce. Você nasce com direitos. Você é filho. Nasceu numa nação soberana, regida pelo Estado democrático de direitos. Ou de direito, como você achar melhor. Portanto, preste atenção nesse conceito. Direito não é algo que alguém pode lhe dar. Por piedade, ou por respeito, ou porque você lutou muito para conseguir. Não, nada disso, nada disso. Direito é algo inerente, basta nascer para ser um titular de direitos. Você está me vendo falar de direito e direitos, e eu provavelmente vou, no calor da conversa aqui, usá-los como sinônimos, muito provavelmente. Direito e direitos. Já que a arte do direito, a arte e a ciência do direito, com D maiúsculo, é promover o exercício dos direitos do cidadão, das instituições privadas, públicas, ou seja, reger a sociedade civil. Nossa sociedade é regida pelo direito. E fora do direito não há convivência. Não há pacificação social fora do campo do direito. Não há como viver em sociedade fora do campo do direito. Não há como constituir família fora do campo do direito. Não há como se casar fora do campo do direito. Não há como ter filhos, educá-los, criá-los fora do campo do direito. Percebe como isso é profundo? Eu estou vendo aqui o Guilherme Toqueto. Guilherme está dando um sorrisão aí. Guilherme é meu filhote. Está aqui pertinho, perto do meu consultório, que também vira estúdio. Na verdade, onde eu estou agora é o meu consultório, que acabou virando estúdio, porque 95% das minhas sessões hoje são feitas de forma online, com pessoas aqui de Hortolândia, com pessoas do estado de São Paulo, com pessoas de vários estados do país e com pessoas de vários países do mundo. Portanto, é um consultório presencial, onde eu recebo pessoas. Hoje, curiosamente, eu vou à tarde e à noite, o período todo, atendendo apenas de forma virtual, para você ter uma ideia. E o meu lugar de fala é esse lugar da psique, é esse lugar da psicanálise, da subjetividade. Direito e saúde mental. Os países são regidos, os países democráticos pelo menos, são regidos por uma Constituição. Você sabe disso. A Constituição brasileira, no artigo 1º e no seu 1º, 2º e 3º inciso, diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e o Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, eu quero chamar a atenção, 2 fundamentos do Estado brasileiro, do país: a cidadania, ou seja, o Estado concederá a você todas as condições necessárias para uma vida bacana em sociedade, em comunidade, em relação. Nenhum direito pode lhe ser negado. Eu estou falando do ponto de vista do Brasil, por estar no Brasil e falar majoritariamente, claro, para brasileiros. Mas isso vale para todos os países democráticos, que inclui praticamente todo o Ocidente, com exceções aqui e acolá, mas todo o Ocidente.
Então, um dos princípios fundamentais é a cidadania. É o direito e a condição de você viver em sociedade, de você ter voz, você ter voto, você poder opinar, você dizer isso quero para a minha vida, você poder dizer isso não quero para a minha vida. Isso é cidadania. E o outro princípio que rege o Estado Democrático de Direito brasileiro, o outro fundamento é a dignidade da pessoa humana. Ah, é aqui que a gente tropeça. Entendeu, Éder? Entendeu, Nunes? Entendeu, Felipe Cipriano? É aqui que a gente tropeça. Um dos fundamentos do nosso Estado é a dignidade da pessoa humana. E quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, a gente não está falando da dignidade da pessoa que tem uma empresa com 2.000 funcionários ou 3.000 funcionários, que tem 12 imóveis espalhados pelo país, que tem 3 fazendas, cuja família tem 12 ou 15 carros, que tem casas em 4 praias diferentes do país, que tem chácaras espalhadas pelo interior desse país tão lindo que temos. Alguém que faz suas viagens internacionais, pá, num piscar de olhos, 2, 3, 4 vezes ao ano. A dignidade da pessoa humana é para esse também, mas é para aquele que vive na comunidade. É para aquele que não tem reserva nenhuma na conta bancária. É para aquele que mora num terreno legalizado, porém invadido há 25 anos atrás, numa invasão de grupo, enfim. A dignidade da pessoa humana vale para o primeiro exemplo e para o segundo. Vale para aquele que tem um problema no coração, um diabetes, pressão alta, e vale para aquele que é esquizofrênico. A dignidade da pessoa humana vale para aquele que é bipolar, para aquele que, pela natureza da sua constituição, vai em algum momento transgredir. Ele vai ferir o Código Civil. Ele vai ferir o Código Penal. Ele vai ferir a Constituição. Como dar dignidade humana para esse humano? Por quê? Ele é um ser humano. Porém, sua subjetividade, sua maneira de ver o mundo, sua capacidade de avaliar o certo e o errado está contaminada. Seu GPS moral e ético está ferrado, está estragado, está com problema. Como dar dignidade humana para esse indivíduo? Na nossa Constituição, no artigo 133, diz assim: o advogado, fala em advogado, ontem foi o dia do advogado, e dia do estudante de direito também, ontem. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Quando eu falo em advogado, a primeira imagem que me vem é o advogado da defesa,
Mas eu quero incluir aqui procuradores, quero incluir aqui juízes de direito, quero incluir promotores, quero incluir desembargadores, quero incluir juízes das várias instâncias, inclusive os das instâncias superiores de Brasília. A sociedade, ao aprovar-lhes em concurso, e juntamente com aqueles que vêm da iniciativa privada, normalmente como advogados de defesa, são invioláveis no seu trabalho de promover a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Agora, como eu vou promover a dignidade desse humano que, por natureza, ele é transgressor? Que ele não reconhece os limites da lei. Como a sociedade lidou com isso? Vamos pensar 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo. Como é que o direito lidava com aquele que cometia um delito? Aquele que errava? Aquele que cometia um ato desviante? Algumas sociedades, se o indivíduo roubava alguma coisa, cortava-lhe os dedos. Ou cortava-lhe a mão. Se ele entrava num local indevidamente, cortava-lhe os pés. Se ele matava alguém, ele era levado em praça pública e era apedrejado, era morto. Na Idade Média, o Tribunal da Inquisição, juntamente com os exércitos dos reis e os senhores feudais, mandavam para a fogueira o transgressor civil, o transgressor eclesiástico, pensa bem nisso, aquele que não rezava na cartilha da igreja dominante na época, fogueira, ou aquela vovozinha tão querida que quando o neto adoecia, ela ia na floresta, colhia algumas plantas e, usando sua sabedoria milenar, fazia um chá para seu neto. O vizinho dizia, ali mora uma bruxa. E aí ela era levada em praça pública e era sapecada, queimada. Esse era o direito, 2000 anos antes de Cristo. E um direito que aconteceu ontem, há 600, 700 anos atrás. Isso na história é um estalo de dedo. Na era medieval, mas o direito evoluiu. Por exemplo, o Brasil foi descoberto em 1500. Na maior parte desse período de 500 anos, quando a mulher traía seu marido, o marido podia matá-la ou matar o traidor e não ia preso. Em defesa da honra. Ah, que bonito! Em defesa da honra, eu mato o que saiu com a minha mulher e mato minha mulher. Agora, se eu fui abusivo com a minha mulher durante 20 anos, se eu batia na minha mulher, se eu não conversava com a minha mulher, se minha mulher era uma quase escrava dentro de casa, os juízes não queriam saber de nada. Mas uma vez que esse homem teve a honra violada, ele matou para defender a sua honra. Eu chamo isso de direito bárbaro. Direito bárbaro. Mas era o direito. Era o direito. É claro que, com a vinda do positivismo,
com a Renascença, com o século XVIII, o século das luzes, as coisas mudaram. E hoje, no Código Penal brasileiro, no seu artigo 26, fala dos inimputáveis. Quem são os inimputáveis? São aqueles que, ao cometer um crime, um delito, um desvio, eles não vão responder pelo crime. Não é que eles vão a julgamento, a palavra será dada a eles e eles irão dar a sua versão dos fatos. Não, eles não vão a julgamento. Eles recebem uma chamada medida protetiva, o nome é muito bonito, medidas de segurança, o nome é bonito, e eles são trancafiados no manicômio judicial. Mas vamos ao artigo. Código Penal, artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado que está atrasado no desenvolvimento mental, era, ao tempo da ação criminosa ou da omissão criminosa, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, sabia-se que ele era incapaz de compreender o delito, ou ele mesmo diz da sua doença, da sua deficiência, do seu tratamento, da medicação que toma, do seu estado mental, e demonstra-se incapaz de compreender a natureza do crime. Esse indivíduo diz o Código Penal, a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. A pena é reduzida. No entanto, leis complementares criaram a chamada medida de segurança, onde esse indivíduo é internado no manicômio judicial. E isso, há uns 200 anos atrás, a onda manicomial começou a crescer assustadoramente. O Brasil possuía dezenas de manicômios. O estado de Minas Gerais tornou-se famoso por seus manicômios. E com o tempo, para esses manicômios, não iam as pessoas cuja saúde mental não lhes permitia viver em sociedade. Eram mandados para lá desafetos políticos, eram mandados para lá garotas que engravidavam de patrões, de pessoas abastadas, de pessoas influentes. Pessoas influentes mandavam seus desafetos para esses lugares e ali havia uma convivência de loucos, doentes mentais e pessoas que um juiz, um prefeito, um coronel, um fazendeiro decidiu que não queria mais que essa pessoa fosse livre. Esse é um capítulo no qual não iremos entrar. Vamos ficar com os doentes mentais mesmo. Aparentemente, numa primeira olhada, isso parece ser muito humano. Isso parece condizer com a dignidade da pessoa humana. Não, nós não vamos colocá-lo na cadeia. Não vamos julgá-lo, condená-lo e dar a ele 25 anos de pena, ou 20, ou 18, não. Ele não vai preso, na cadeia.
Ele vai preso, foi preso ao longo de décadas, séculos, num manicômio, chamados manicômios judiciais, que existem até hoje e recebem doentes mentais. Essas pessoas são invisíveis. Você nunca as viu. Você nunca visitou um manicômio judicial. Você não sabe quem está lá. Você não sabe como eles vivem lá. Quem são eles? São os invisíveis. São os alienados. São aquele que a sociedade não quer ouvir. A sociedade não quer ouvir o que eles têm para contar. Você já conheceu algum hospital chamado Pinel? Espalhou-se pelo mundo hospitais com o nome de Philippe Pinel. Era um francês, médico, cuidava da saúde mental. E nos hospícios, onde as pessoas eram jogadas e apodreciam lá, morriam lá, Philippe Pinel, 200 e poucos anos atrás, começou a ir a esses locais e ouvir a história dessas pessoas, porque elas foram colocadas lá. E Philippe Pinel percebeu uma coisa interessante. Ele procurou o diretor do manicômio e disse assim: olha, eu conversei com o Francesco antes de ontem, e o Francesco, ele tem noção do certo, do errado, do que é direito, do que não é. Ele pode viver em sociedade. Ele pode responder pelos seus atos. Ele está trancado lá, aqui há quanto tempo? Há 20 anos, há 25, há 30 anos. E Philippe Pinel começou a ouvir esses loucos, que hoje nós sabemos eram quem? Esquizofrênicos, psicóticos, depressivos, transtorno de ansiedade gravíssima, pessoas que tinham perturbação, mas que não eram ouvidas. Ao cometerem um delito, eram jogadas lá dentro. Pergunto eu, nesse ponto, o que é que mudou? Não mudou nada. Porque não é dada a essas pessoas a condição de dignidade humana e de cidadania de responderem pelos seus atos. Parte-se do pressuposto da sua incapacidade mental de distinguir certo e errado. E a partir disso, se você tiver uma boa grana, e me perdoe os meus amigos de futura profissão, um bom advogado, você bota o delituoso no manicômio judicial. Então, o direito, os operadores do direito, advogados, promotores, juízes, desembargadores, têm a obrigação, se é que acreditam no Estado democrático de direito, de dar um julgamento digno, justo a essas pessoas e não condená-las a priori ao manicômio judicial. O mundo e o Brasil passou por um processo antimanicomial nas últimas 6 décadas, mais ou menos. De 4 a 6 décadas. E centenas de pessoas que viviam nos manicômios hoje vivem com suas famílias.
E se tem uma coisa que eu aprendi no primeiro ano da faculdade de psicologia foi que, pasmem os senhores, pasmem as senhoras, pasme você, navegante, o grau de periculosidade social do chamado louco, do esquizofrênico, do psicótico, é praticamente o mesmo grau de periculosidade de nós outros de colarinho branco. Pesquisas não indicam que eles são mais violentos e mais agressivos do que o cidadão que não tem um transtorno mental. Isso eu aprendi no primeiro... Isso é a lição básica na psicologia. No entanto, é complicado conviver com o desviante, com o louco, com a figura estranha, com aquele que se veste errado, torto, aquele que é descabelado, aquele que não se higieniza, que tem os dentes todos por ser tratados. Nós não queremos abrir nosso portão eletrônico para sair com o nosso carro e encontrar um desse perto da nossa casa. Não, nós não queremos. Então, se a gente passar perto de uma escola infantil e tiver um sujeito desse por perto, a gente diz que ele é pedófilo e manda para o manicômio judicial. Elias, não exagera, cuidado com o que você está falando, você pode provar isso? Não preciso lhe responder isso. Então, queridos, o chamado, aproveitando que ontem foi o dia do advogado, o chamado que eu quero fazer aos operadores do direito é: deem voz ao louco, deem voz ao esquizofrênico, ao psicótico, ao bipolar, ao que tem retardo mental. Permita-lhe se deparar com a lei. Permita-lhe falar no tribunal. Permita-lhe ter um advogado particular ou custeado pelo imposto que eu e você pagamos. E permita que ele possa se levantar perante o jurado, o juiz, o promotor e contar a sua versão da história, sua compreensão dos fatos. Nós caçamos a voz dessas pessoas. Nós não queremos que elas falem, não queremos ouvir a sua voz, não queremos saber da sua versão. Nós queremos nos livrar delas e as entulhamos nos manicômios judiciais. Ou, quando é conveniente, na cadeia. Quando a cadeia é mais conveniente. E assim nós privamos pessoas com transtornos mentais de exercerem um direito que lhes é inalienável. Quando eles nasceram, já nasceram com o direito de viver na sociedade, de não serem retirados da sociedade, exceto pelo legítimo processo legal, seja civil, seja penal, enfim. Percebe? Dar voz a essa gente é a grande bandeira que eu trago para você nessa conversa. Que tal se, a partir de agora,
nós começássemos a tratar o doente mental com o respeito que ele merece, com a dignidade que ele merece, dando a ele a oportunidade de exercer o seu livre-arbítrio, de exercer a sua responsabilidade moral, dando a ele a voz, permitindo que ele fale em juízo, porque taxá-lo de inimputável parece um ato bacana, legal, de misericórdia, porque ele não tem condições de falar por si mesmo, mas na verdade é um cala-boca que nós damos nele. E nós tiramos-lhe o direito de lutar por viver em sociedade, pelo convívio social. Quando nós fizemos o pacto social, você sabe, o pacto social ele não é verbal. Ele não está escrito em lugar nenhum. O pacto social é uma ideia subjetiva que está materializada nas constituições, nos códigos civis, nos códigos penais, nas leis especiais, nos atos do legislativo, do judiciário, do executivo. É ali que está desenhado o pacto social. E o nosso pacto social é tremendamente desfavorável para o doente psiquiátrico. Você já foi num CAPS da vida? O CAPS são essas instituições psiquiátricas espalhadas pelo país, toda a cidade média tem, toda cidade tem, exceto uma cidade ou outra de 4, 5 mil habitantes, que talvez está perto de uma cidade maior que não tem, mas enfim, o CAPS espalhou-se pelo Brasil, não é? Cujo objetivo é cuidar dos pacientes mentais. Você já visitou um CAPS? Dá nojo. Dá vontade de vomitar, dá ânsia de vômito. São prédios, casas, espaços abandonados, sujos, nojentos, fedorentos, com mato no quintal, sem higiene. Eu tenho paciente aqui, pobre, que eu faço a ele preço de clínica social. Ele me paga pouco, não paga a minha hora de atendimento que eu dou semanal para ele. Mas ele veio aqui porque com a mãe foi no CAPS e ele passou mal no CAPS. Fisicamente, ele passou mal. Ele disse, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Ao ver as condições sanitárias. Eu não vou dizer se ele é aqui de Hortolândia ou se é de uma outra cidade vizinha, para não envergonhar administração pública nenhuma. Mas o convite está feito para você. Visite um CAPS. Mediante alguma ONG, faça uma visita ao manicômio judicial. Dedique 1 hora ou 2 por semana para visitar um manicômio, um hospício, e veja como vivem. A federação está falhando, o Estado está falhando, o município está falhando, e eu e você, como cidadãos, estamos falhando com os doentes mentais. Porque não temos dado a ele o direito de falar.
de opinar sobre si mesmo, de dar a versão dos fatos, de falar sobre os seus sentimentos, de entrar em contato com a sua própria angústia, de ter um julgamento justo, de ir ao tribunal, de poder explicar para o juiz o que aconteceu. A gente rouba esse direito dele e tranca no manicômio como medida protetiva e de segurança. Não dá certo. Não está certo. Isso é imoral. Isso é ilegal. Isso é ferir a Constituição. E uma vez ferida a Constituição, você fere Código Penal, você fere Código Civil, você fere todas as demais leis do país. Portanto, queridos, eu quero deixar o meu grito em defesa dos pacientes psiquiátricos. Deem voz a eles. Deixe-os falar de suas angústias. Leve-os ao tribunal. E se, no devido processo legal, forem condenados, que paguem pela pena. Mas não parta do princípio de que por ser doente mental, ele não precisa ir a julgamento. Manobras são feitas para que o manicômio judicial seja o seu destino certo. E isso é o que não está certo. É isso que eu tinha para lhe dizer hoje. Nós vamos ficando por aqui. Quero deixar o meu forte abraço para você do canal Mente Quântica. Muito obrigado à querida amiga Kênia Bastos, gestora do canal. O canal está de cara nova. Um azul turquesa muito bacana aí. Obrigado e um beijo no coração de você, amigo do Psi Elias Pereira. Tá aí a Leisa Tuqueto. A Leisa é minha secretária, minha esposa, minha parceira de vida. E juntos caminhamos vida afora, enfrentando os desafios e usufruindo dos prazeres que a vida pode nos dar. E fica aqui um convite para você. Conhece alguém esquizofrênico? Conhece alguém bipolar? Conhece alguém com depressão grave? Conhece alguém com ansiedade incontrolável? Pois é, ele é um ser humano. Ele tem direito inalienável à cidadania e à dignidade. Precisamos dar voz a eles, ouvir a história deles, ver o que eles têm para nos dizer e o que eles têm para nos ensinar. Forte abraço para você e voltaremos no domingo às 19 horas. Forte abraço e até lá.